Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo de número 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e o versículo de número 12. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e o versículo de número 12. Nosso último encontro, fomos do versículo 1 até o versículo 11, onde Paulo vai pedir para e orientar os irmãos de Filipos a se guardar de cães e de maus obreiros e se guardar da circuncisão. Vai fazer alguns alertas de que não devemos confiar na carne, vai expor que pela carne e pela lei ele era excelente, mas por causa de Cristo ele fez e ele considerava todas aquelas coisas como esterco, que ele deixou tudo para trás para que um dia ele pudesse chegar à ressurreição com Cristo. E a partir do versículo 12, nós vamos ter uma contextualização de tudo que Paulo falou até este momento e mais algumas orientações àqueles crentes. O versículo 12 ao 14 nos diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Nesses versículos, Paulo vai estabelecer um princípio fundamental para a vida cristã: a insatisfação santa, ou uma santa insatisfação. No versículo 12, Paulo vai conotar uma humildade, trazer uma humildade realista. Paulo, um gigante da fé, talvez o maior pós-Cristo que encontramos nas Escrituras. Ele admite abertamente que ainda não havia alcançado a perfeição final. Ele vive entre o já e o ainda não. Ele já foi justificado e santificado pessoalmente por Cristo, mas ainda não alcançou a glorificação final que é necessária, a ressurreição e a perfeição absoluta
que aguarda todos os crentes. Mas ele vai dizer: também fui alcançado por Cristo Jesus. É crucial que, assim como Paulo, todos naquela cidade deveriam ser alcançados por Cristo Jesus. Paulo desejava que todos, homens, mulheres, crianças, fossem alcançados por Cristo Jesus. Ele vai dizer que ele, antes de qualquer coisa, buscou e nos salvou primeiro. Ele, quem? Cristo Jesus. Porque a iniciativa da salvação é sempre divina. Nós, por nós mesmos, jamais poderíamos nos chegar a Cristo. Há uma galera que diz por aí que nós, pelas nossas forças, sem que Cristo inicie a boa obra, podemos nos chegar a Cristo. Há muitos que dizem por aí, erroneamente, que nós, por causa do livre-arbítrio, que nós temos um livre-arbítrio total, sem restrições, e por causa desse livre-arbítrio, nós temos a plena escolha de nos achegar a Cristo, sem que o Espírito Santo inicie a boa obra em nós. Mentira! Se Cristo não iniciar a boa obra em nós, pelas nossas forças, nós nunca chegaríamos a Cristo. É verdade. E Paulo está exemplificando isso. Foi Ele, foi Cristo que nos buscou e que nos salvou primeiro. Não foi nós. Paulo talvez estivesse se lembrando do momento em que ele está a caminho de Damasco. E Cristo aparece para ele. E ali, ele conhece aquele a quem ele perseguia. E por isso ele diz: foi Cristo que chegou até mim primeiro. Não eu, pelas minhas forças, que me acheguei até Cristo. No versículo 13, Paulo vai focar, vai olhar para o futuro e trazer um segredo para prosseguir. Para Paulo, o segredo para prosseguir era esquecer e avançar. Esquecer o que fica para trás. E isto não inclui apenas os nossos fracassos ou a nossa vida passada em perdição. Isso também inclui os nossos sucessos e as nossas conquistas espirituais e ministeriais, pois elas podem se tornar fontes de orgulho e, consequentemente, queda para nós. Poderíamos dizer que Paulo estava fazendo alusão a um atleta que não vence uma corrida
olhando para trás, mas avançando e avançando até aquilo que é a linha de chegada. O segundo ponto que Paulo vai pontuar no versículo 13 é avançar para aquilo que está adiante. Poderia citar o verbo que Paulo se utiliza para este corredor, a qual significa se esticando músculo por músculo intensamente para alcançar o objetivo final. Estar com Cristo e servir a Cristo, estar nesta caminhada, exige o máximo esforço que um ser humano pode apresentar e uma concentração total no alvo que é Cristo. E no versículo 14, Paulo vai denotar o objetivo definido, o alvo, o fim desta corrida, o prêmio dado àquele que vence. Somente os que vencerem herdarão o reino de Deus. Oh Deus maravilhoso! A caminhada cristã não é feita de perdedores. A caminhada cristã é feita de vencedores. Porque só aqueles que vencerem as dificuldades diárias alcançarão o céu. Só aqueles que vencerem as artimanhas do inimigo alcançarão o céu. Nenhum perdedor alcançará o céu. Ninguém que desiste no meio do caminho alcançará o céu. É verdade. Ninguém que apostatar da fé alcançará o céu. Paulo vai nos mostrar que o nosso foco é a ressurreição do corpo, que o seu alvo era a alegria final de poder estar com Cristo, o chamado celestial que Deus nos fez em Cristo Jesus. É um chamado que nos arranca de um mundo de pecados, que nos arranca das garras do inimigo e nos destina à glória do céu. Leia comigo os versículos 15 e 16. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aqui Paulo parece se contradizer totalmente com o que ele havia dito anteriormente, a qual ele diz: nós não somos perfeitos, não alcançamos a perfeição. Mas agora Paulo vai dizer: somos perfeitos. Para alguns seria um prato cheio para dizer: a Bíblia está
se contradizendo. Mas a chave, o ponto é, no versículo 12, Paulo está se referindo à perfeição absoluta, ao momento em que alcançaremos a glória de Cristo, de podermos estar junto deles. No versículo 15, Paulo está se referindo a algo terreno, a perfeição, a maturidade espiritual, a maturidade cristã, a qual todos nós devemos buscar. E qual é a maturidade cristã? Paulo acabou de mencioná-la nos versículos 12 a 14. Alguém que tem uma mentalidade cristã totalmente madura vai seguir e vai adotar o que Paulo disse nos versículos 12 a 14. Nós não somos e não alcançamos a perfeição absoluta. Foi Cristo que nos encontrou, foi Ele que iniciou a boa obra. Nós, por nós mesmos, não poderíamos nos chegar a Cristo. Um crente maduro não é alguém que é ausente de falhas na caminhada cristã, mas tem a consciência delas. E mesmo falhando, tem a determinação para seguir para o alvo. Paulo também vai demonstrar a sua paciência pastoral, dizendo que se alguém não entende plenamente, Deus o guiará à verdade. Glória a Deus, aleluia. O versículo 16 é um chamado à consistência nesta caminhada. O processo espiritual, o progresso que estamos passando, não invalida todas as verdades que nós já aprendemos. Não. Tudo o que já aprendemos foi útil para chegarmos até aqui. Glória a Deus, aleluia. Talvez temos aprendido algumas coisas erradas no meio do caminho. Todos nós aprendemos. É verdade. Mas foi por causa destas coisas erradas que aprendemos, e que fomos confrontados por elas, que buscamos o caminho da verdade. Aleluia. E que caminho é este? O caminho das Sagradas Escrituras. Devemos andar firme naquilo pelo qual já alcançamos, pela graça de Deus, nos mantendo sempre em unidade e em constância na doutrina em que aprendemos com as Sagradas Escrituras e com a prática da fé cristã. Os versículos 17 a 19, Paulo vai dar o exemplo a se seguir e o exemplo a se evitar. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende por modelo os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus
Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. A vida cristã não é vivida em um vácuo. Ela é vivida através de exemplos, bons ou ruins. E aqui Paulo vai colocar exemplos bons e exemplos ruins. No versículo 17, o modelo piedoso. Paulo, com toda a autoridade apostólica que possuía, se oferece como um modelo a ser imitado. Ele olha para os filipenses e diz: imitem a mim. E em Coríntios ele vai dizer: sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Porque muitas das vezes olhamos para Cristo, para o modelo de humildade que é Cristo, a qual o próprio Paulo esclarece quando escreve aos Filipenses. E podemos dizer: é impossível seguir esse exemplo. É impossível imitar esse exemplo. E então Paulo se coloca no mesmo patamar de simples, mero mortal e diz: sejam meus imitadores. Olhem o que eu tenho feito, a forma que eu tenho vivido o Evangelho, e vivam da mesma forma. Anteriormente, ele já havia trago 2 exemplos de humildade, 2 exemplos de pessoas que haviam entregado a sua vida para a obra de Cristo: Timóteo e Epafrodito. Mas além de si, ele coloca líderes fiéis como exemplos vivos do que significa correr esta corrida cristã. Ele indica modelos. Mas agora, 18 e 19, ele vai apresentar o modelo que não deve ser seguido. E Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo. E ele não fala isto com felicidade, ele fala isto chorando. E quais são esses inimigos da cruz de Cristo? Para Paulo, no contexto em como ele estava pregando, por tudo aquilo que ele já havia vivido, quando escreve aos Gálatas, os inimigos da cruz de Cristo são os crentes que judaizaram o Evangelho. Aos Filipenses, ele ainda tem problema com esses crentes, mas ele tem problema também com crentes que pregam o Evangelho verdadeiro, mas com motivações erradas, que pregam para que o seu nome seja glorificado, não para que o nome de Cristo seja exaltado. É verdade, irmãos. Inimigos da cruz de Cristo, mercenários da fé, falsos mestres. É verdade. Paulo não fala com alegria, ele fala com o coração de um pastor que está vendo as suas ovelhas se desviando da verdade. Legalistas religiosos, gnósticos, que já se apresentavam nesta época,
nos nossos dias. Pastores, cristãos, que têm aderido a uma teologia liberal. Eu já obtive a graça de Cristo, eu já estou salvo pela graça, e usam esta graça para continuar pecando, errando, e está tudo bem. O pecado não é mais pecado, o erro não é mais erro, tudo pode, está tudo bem. Eu estar hoje pregando e amanhã me prostituindo, está tudo bem. Deixaram o Evangelho da cruz de Cristo de lado. E Paulo está alertando. Não é só no nosso tempo que isso acontece. A igreja primitiva já sofria com isto. Com pessoas que achavam que podiam pagar para receber o Espírito Santo. É verdade. Mas Paulo vai dizer quais são as características dessas pessoas. Primeiro, qual é o seu destino? O destino destas pessoas é a perdição. O Deus dessas pessoas, Paulo vai dizer, não é o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus deles é o ventre. Mas Gustavo, o que Paulo estava dizendo quando disse que o Deus deles era o ventre? Materialismo, carnalidades, buscas por seus próprios prazeres, a glória deles, Paulo vai dizer, é a vergonha, porque eles se orgulham de coisas que deveriam se envergonhar. O que eles se orgulhavam? De perverter a simplicidade e a liberdade do Evangelho da cruz de Cristo, colocando coisas a esta cruz, adicionando coisas a esta salvação. Se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. O problema não está em guardar o sábado. Não. O problema está quando eu coloco guardar o sábado como requisito para a salvação. O problema não está em se circuncidar. O problema está quando eu coloco a circuncisão como requisito para a salvação. O problema não está em eu guardar as festas. O problema está em eu colocar as festas como requisito para a salvação. O problema sempre vai ser eu adicionar algo à cruz de Cristo como objeto salvífico. É verdade. E Paulo vai dizer que a mentalidade deles é terrena. O seu foco, valores e esperança estão confinadas a este mundo. Eles são racionais até demais. Para estes, toda a glória que eles puderem alcançar está confinada neste mundo. Eles não têm a esperança que nós temos.
que um dia viveremos com Cristo em glória. Aleluia. Estas características são o exato oposto de todo crente que persegue o prêmio final, que é a salvação, que é a glorificação, que é estar com Cristo Jesus. E por fim, os versículos 20 e 21. A cidadania celestial e a esperança gloriosa. Mas a vossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A conclusão do argumento de Paulo é glorioso e é o fundamento para a nossa perseverança. Primeiro, no versículo 20, ele vai mostrar para uma cidade que o seu maior orgulho era ser uma província romana. Ele olha para aquela galera e diz: vocês não são daqui. Vocês não são cidadãos da terra. Vocês são cidadãos do céu. A vossa cidade está nos céus. Vocês não são daqui. Então, já que vocês não são daqui, a vossa verdadeira cidadania, os vossos direitos, a vossa lealdade, a vossa cultura não pertencem a este mundo. Vocês são e sempre serão diferentes por causa disso. É como se Paulo estivesse dizendo aos filipenses: não é porque todo mundo faz que vocês também irão fazer. Não é porque todo mundo fala que vocês vão falar também. Não é porque todo mundo peca que vocês irão pecar também. Não é porque todo mundo prostitui a palavra de Deus que vocês irão prostituir a palavra de Deus também. Vocês são diferentes. Vocês são cidadãos. Vocês são embaixadores de um reino celestial. O lugar de vocês não é aqui. Então, não se apeguem às coisas terrenas. Não andem como eles andam. Não falem como eles falam. Não ajam como eles agem. A nossa esperança de uma pátria celestial é iminente. Paulo diz: esperamos o Salvador. A palavra que Paulo utiliza denota uma expectativa ansiosa e constante para a igreja. A bendita esperança de um arrebatamento pré-tribulacional. Apesar de termos algumas linhas diferentes sobre esse assunto, mas
este é o momento que muitos acreditam que Cristo virá nos céus para buscar os seus antes da grande tribulação. No versículo 21, é a nossa transformação total. O que acontecerá neste encontro? A transformação de um corpo caído, abatido, sujeito às doenças, sujeito à tristeza, um corpo de humilhação, transformado, refeito, conforme o seu corpo glorioso, conforme o corpo ressurreto de Cristo. Este é o maior prêmio. A garantia desta promessa de que nos encontraremos com Cristo reside no poder absoluto daquele que nos fez a promessa, aquele que é capaz de sujeitar a si todas as coisas, aquele que pelo mesmo poder criou o universo e governa toda a história. É este que garante a ressurreição e a vida eterna. Amém. Esse trecho vai nos trazer, no mínimo, 5 lições. E eu vou apenas mencioná-las pelo nosso tempo. A primeira delas é que rejeitemos a complacência espiritual. Porque o maior perigo para um crente não é fracassar, mas é parar no meio da caminhada. A maturidade cristã não é apenas um destino que todos sejamos e tenhamos a maturidade cristã, mas é uma jornada que sempre está em construção. Que nós vivamos com foco no futuro. Não permita que os pecados e os erros do passado nos paralisem com a culpa, e nem que os sucessos espirituais e ministeriais nos inflem com o orgulho, porque devemos estar sempre com os olhos fixados em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Que nós adotemos uma mentalidade espiritual, que dia após dia esteja em nossa mente que nós somos cidadãos do céu, que nós tenhamos os devidos cuidados com as falsas doutrinas, que nós possamos discernir de ensinos que promovem o materialismo, que promovem o legalismo, que promovam o hedonismo em nosso meio. A doutrina, a sã doutrina sempre vai apontar para a glória de Cristo Jesus e uma vida de santidade. E por fim, que nós sejamos motivados dia após dia pela bendita esperança na volta de Cristo Jesus. Coloque-se de pé, por favor.
amado, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos e te glorificamos por mais uma noite, ó Pai. Que nós estivemos, ó Pai, ouvindo, Senhor, a Tua palavra e meditando na tal. Continue, Senhor, falando em nossos corações. Continue, Senhor, discernindo, ó Pai, o mistério das Tuas sagradas Escrituras em nós. Que nós possamos sempre olhar para Ti. Que o nosso maior alvo seja a Ti, Senhor. Que tudo aquilo que fizermos